Boa tarde, pessoal. Vamos começar o seminário de hoje, que vai ser a Luísa que vai apresentar. É o último do ano e ela inventou de ser um especial de Natal, apesar de eu achar que ainda está muito longe do Natal, mas tudo bem, vai. Tá dando para me ouvir? É muito engraçado, porque não parece que tá alto quando você que tá falando. Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Luísa e hoje eu vim falar um pouco sobre colorações localmente irregulares para grafos. E quando eu combinei com a Auric e para a Marina que eu ia fazer esse seminário, eu fui muito feliz de contar para o meu pai que eu ia apresentar um seminário de coisas legais. E ele perguntou, e sobre o que é? E eu falei sobre colorações localmente irregulares para grafos. E ele me olhou e ele falou, mas isso não é legal. E eu falei, caramba, isso não é legal. E eu não tinha tempo hábil de fazer uma nova pesquisa. Então eu falei, tudo bem, então vai ser isso, só que de Natal. Então, hoje vamos falar sobre colorações localmente irregulares com um layover natalino. Então, esse ano, as cartinhas para o Papai Noel foram um pouco particulares. E ao invés de pedirem brinquedos, algumas crianças pediram colorações localmente irregulares para alguns grafos. E aqui, como elfos matemáticos, a gente vai tentar atender o pedido de algumas dessas crianças. Então, a gente vai começar com o primeiro pedido, que foi uma cartinha da Natasha pedindo, querido Papai Noel, esse ano eu queria muito uma coloração localmente irregular para esse grafo aqui, que é o grafo conhecido como a gravata borboleta. Então, primeiro a gente vai fazer um mini curso de grafos para tentar atender a esse pedido. Então, vamos ver tudo que a gente precisa saber sobre grafos para poder responder essa pergunta. Um grafo é um conjunto de alguns pontos que a gente chama de vértices e eles estão ligados por uns tracinhos que a gente chama de arestas. Dois vértices, eles são vizinhos se eles são conectados por uma aresta. E a quantidade de vizinhos de um vértice é o grau desse vértice. Então, aquele cara, por exemplo, ele tem grau 2. Além disso, essas estruturas elas podem ser infinitas. Então, a gente pode ter vértices com inumeráveis vizinhos, a gente pode ter vértices que são caminhos que seguem infinitamente. Mas, num primeiro momento, a gente vai pensar só nos finitos. E parabéns, vocês formaram no meu mini curso de grafos. Isso é tudo que a gente precisa saber. Só que na cartinha da Natasha, ela pedia uma coloração localmente irregular. Primeiro, a gente precisa entender o que é um grafo localmente irregular. Um grafo localmente irregular é um grafo onde quaisquer dois vértices que são vizinhos, eles têm grau diferente. Então, se a gente olha para esse grafo, por exemplo, ele é localmente irregular. Esse cara aqui, ele tem grau 1 e tem só um vizinho que tem grau 3. Esse cara tem grau 1 e só tem um vizinho que tem grau 3. Esse cara tem grau 3 e os vizinhos dele têm grau 1 e grau 4. Esse cara tem grau 4 e os vizinhos dele têm grau 3, grau 1 e grau 1. Então, a gente não tem nenhum dois vértices que são ligados por arestas que têm o mesmo grau. Esse grafo, por exemplo, ele não é localmente irregular. Então, a gente pode ver, por exemplo, que esse vértice aqui, ele tem grau 2 e ele tem um vizinho de grau 2, e isso vale para todas as orelhinhas. E aqui no meio, a gente tem um vértice de grau 5 adjacente a outro vértice de grau 5, certo? Então, por vários motivos, esse grafo ele não é localmente irregular. E aí, a gente tem essa coisa que a gente chama de colorações localmente irregulares. Colorações localmente irregulares são um jeito de pintar as arestas de um grafo de forma que cada cor dá pra gente um grafo localmente irregular. Então, vamos olhar para aquele grafo que a gente tinha visto antes. Esse grafo ele é chamado de gravata borboleta. Acho que a estética lembra. Se a gente colorir essa forma, a gente tem uma coloração localmente irregular. Vamos checar isso. Se a gente olha só para as arestas da cor vermelha, esse grafo, ele é localmente irregular, certo? A gente tem um vértice de grau 3, que todos os vizinhos têm grau 1, então tudo certo. Se a gente olha só para os vértices de cor verde, para as arestas de cor verde, a gente tem vértices de grau 1, adjacentes a vértices de grau 2, que só estão adjacentes a vértices de grau 1. Então, mais uma vez, tudo certo. As arestas azuis, elas têm exatamente o mesmo formato das nossas arestas verdes, então tudo bem mais uma vez. E a mesma coisa para as amarelas. Então, essa é uma coloração localmente irregular para a gravata borboleta. E esse é o presente da Natasha, que ela pediu na cartinha de Natal dela e ela não viu porque ela chegou atrasada. Tudo bem. Vamos seguir para a nossa próxima cartinha. A nossa próxima cartinha foi uma cartinha do Felipe, que queria uma coloração localmente irregular para o caminho de tamanho 3. Então, tudo bem, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar achar uma coloração localmente irregular
para o caminho de tamanho 3, que são só 3 arestas, uma coladinha na outra. Vamos pintar a primeira aresta. Vamos pintar ela de verde. Para a segunda aresta, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente pinta ela de verde também, ou a gente usa uma outra cor. Então, vamos usar uma outra cor. Se a gente usa uma outra cor, a nossa aresta verde, ela vai ficar sozinha, certo? Então, quando a gente olhar para o nosso grafo induzido pela cor verde, a gente vai ter esses dois vértices que são vizinhos e tem grau 1. Então, a gente não pode pintar essa segunda aresta de uma cor diferente. A gente precisa pintar essa segunda aresta necessariamente da mesma cor que a gente pintou a primeira. Então, vamos pintá-la de verde. Agora, a gente olha para a terceira aresta. Primeira possibilidade, a gente pinta ela de uma cor diferente. Se a gente pinta ela de azul, a gente gerou o mesmo problema, certo? Porque a nossa aresta azul, ela vai ficar isolada sozinha e vai dar pra gente dois vértices vizinhos que tem grau 1. Então, a gente não pode pintar a nossa última aresta de uma cor diferente, a gente precisa pintar da mesma cor. Vamos pintar de verde. Mas aí, ali no meio, a gente conseguiu dois vértices vizinhos que tem grau 2. Então, esse caminho, ele é impossível de colorir de forma localmente irregular. E aí, então, o Felipe vai ter que ganhar uma bicicleta, porque a coloração para esse grafo não vai rolar. E aí, eu acho que é uma coisa boa a gente pensar em quais são os outros grafos que a gente não consegue colorir dessa forma. Porque aí, as cartinhas que pedirem esse tipo de coloração, a gente já dá a bicicleta direto. E quem são esses? São os caminhos de tamanho ímpar, usando um argumento exatamente igual ao do caminho de tamanho 3, certo? A gente vai sempre ter exatamente aquele problema. Os ciclos de tamanho ímpar, exatamente pelo mesmo motivo. E, além disso, tem um artigo que caracteriza quem são todos os outros caras que não admitem coloração dessa forma. E é uma família definida recursivamente, que a gente começa com um triângulo e a gente pode colar esse triângulo outros triângulos, desde que eles estejam conectados por caminhos de tamanho ímpar, ou a gente pode colocar só caminhos, desde que eles tenham tamanho par, certo? Tem várias regras para a gente poder construir essa família, então a gente não pode colar triângulo em triângulo, a gente não pode colar caminho onde já tem caminho, então todos os caras eles vão ter essa cara aqui, necessariamente. Vão ser esses triângulos colados com outros triângulos, por caminhos de tamanho ímpar, ou colados a vértices de grau 1 por caminhos de tamanho par. E, sobre esses grafos, vão ter duas coisas muito importantes que a gente precisa lembrar, que é o que a gente vai usar sobre eles daqui para frente. A primeira coisa é que todos eles têm uma quantidade ímpar de arestas, os caminhos de tamanho ímpar e os ciclos de tamanho ímpar têm tamanho ímpar trivialmente, e esses caras dessa família aqui, eles vão ter tamanho ímpar pelo tamanho dos caminhos que a gente tem permissão de colar. E, além disso, o grau máximo desses vértices, desses grafos, tem que ser menor ou igual que 3. Então, em nenhum deles vai aparecer nenhum vértice com grau 4 ou grau 5, ou com nenhum grau maior do que 3, ok? Nos caminhos e nos ciclos, isso é bem imediato, certo? Um ciclo é só uma coisinha fechada, um caminho é só uma coisinha assim, não vai ter ninguém de tamanho 3. E nesses aqui também não vai ter, justamente pela regra que eu falei que a gente não pode colar um caminho aqui onde já tinha, e a gente não pode colar um triângulo em outro triângulo. Então, os vértices de maior grau vão ser sempre essas pontinhas desses triângulos, que tem grau exatamente 3, ok? Então, a gente precisa lembrar disso, que grafos não coloríveis têm uma quantidade ímpar de arestas e tem grau máximo menor ou igual que 3. Vamos, então, para a nossa próxima cartinha, do João Marcelo, que pediu: Papai Noel, você poderia me dar um grafo infinito conexo que não admite coloração localmente irregular? Então, tudo bem. Vamos ver o que isso quer dizer. Então, ele quer um grafo infinito, um grafo com uma quantidade infinita de vértices, um grafo que ele é conexo, então ele tem só uma componente conexa, para dados quaisquer dois vértices, a gente consegue traçar um caminho entre eles, e ele quer que esse grafo não seja possível de colorir. Então, vamos procurar quem que pode ser esse grafo. Eu acho que uma tentativa natural é a gente generalizar aquela família T. A gente sabia que aquela família não dava para colorir, então vamos tentar construir ela, só que com infinitos passos e ver se dá ruim. E o problema é que deu bom. Se a gente faz essa família infinita, a gente bem facinho consegue colorir ela de uma forma localmente irregular. Então, a nossa primeira tentativa não foi muito legal, vamos para a nossa segunda tentativa, que vai ser desistir. Já que a gente não achou de um jeito muito óbvio, acho que é razoável a gente tentar mostrar, então, que todos os infinitos a gente consegue colorir. Lembrando que a gente está falando em infinitos conexos, porque se a gente pensar em infinitos desconexos,
A gente pega o caminho de tamanho 3, repete ele infinitas vezes desconexas e aí tudo certo. Então, vamos tentar achar um grafo infinito. Vamos tentar mostrar que todo grafo infinito conexo a gente consegue colorir de forma localmente irregular. E eu vou dar uma ideia de como a gente fez essa demonstração. A gente mostrou primeiro para os grafos localmente finitos, que são os grafos em que todos os vértices têm grau finito. E a gente usou isso, a gente fez isso usando uma técnica chamada F-limit, que eu não vou super me aprofundar. Mas a ideia é que a gente vai pegar o nosso grafo localmente finito e a gente vai aproximar ele por uma sequência de grafos finitos. Então, é como se o nosso grafo todo fosse um limite dessa sequência de grafos finitos. E aí, o que acontece? A gente vai mostrar que se todos os grafos... A gente tem, por essa técnica de F-limites, que se todos os grafos dessa sequência a gente consegue colorir, então o limite dessas colorações dá uma coloração para o nosso grafo todo. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar que, dado um grafo localmente finito, a gente consegue aproximar ele por uma sequência de grafos finitos que dá para colorir. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma sequência qualquer de grafos finitos que aproxima o nosso grafo. Se lá no meio tiver algum grafo que não dá para colorir, a gente adiciona uma arestazinha nele e agora dá para colorir. Porque a gente tinha que todos os não coloríveis tinham quantidade ímpar de aresta. Então, se a gente cresce ele um pouquinho, se a gente adiciona uma aresta nele, agora ele tem quantidade par de arestas, e aí ele necessariamente dá para colorir, porque todos os não coloríveis tinham quantidade ímpar de arestas. E aí a gente usa essa técnica de F-limites para mostrar, então, que a gente pegou um grafo localmente finito, aproximou ele por uma sequência de grafos finitos que tinham colorações, e aí o limite dessas colorações vai dar uma coloração para o nosso grafo original. Então, essa é a ideia da demonstração para os grafos localmente finitos. Vamos agora para os grafos enumeráveis. Então, os grafos que a gente consegue enumerar os vértices. O que a gente vai fazer? Quem vai dar problema para a gente são os vértices que têm grau infinito. Porque se a gente não tem vértices de grau infinito, o nosso grafo é localmente finito e a gente cai exatamente no caso anterior e está tudo bem. Então, a gente só precisa resolver o problema dos nossos vértices de grau infinito. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para cada um dos nossos vértices de grau infinito, então aqui no meu exemplo, esse V aqui do meio, e a gente vai fazer uma expansão esperta. A gente vai transformar esse vértice em infinitas cópias dele, cada uma com grau exatamente 4. Então, o que a gente vai fazer? Separamos ele em infinitas cópias. Nessa primeira cópia, a gente botou essas primeiras 4 arestas. E aí manteve todas as restantes. Então, esse triangulinho estava aqui, ele está aqui, essa aresta veio para cá, essa aresta veio para cá, essa aresta veio para cá, essa aresta veio para cá. Na nossa segunda cópia, a gente pega as 4 arestas seguintes. Então, essas 4 aqui. Na nossa terceira cópia, as 4 arestas depois. E assim por diante, ok? Então, se a gente fizer isso com todos os vértices de grau infinito, a gente gerou um novo grafo, que é localmente finito, porque a gente tomou conta de todos os vértices de grau infinito, e agora a gente vai olhar para as componentes conexas desse grafo. Esse grafo, ele pode ter tanto componentes conexas finitas, quanto componentes conexas infinitas. As componentes conexas que forem infinitas, a gente sabe que a gente consegue colorir pelo resultado anterior, que infinitos, localmente finitos, a gente conseguia colorir. E as componentes conexas que forem finitas? As componentes conexas que forem finitas, a gente vai ter que também são coloríveis. Por quê? Porque a gente tinha que os grafos finitos não coloríveis, eles tinham grau máximo menor ou igual que 3. E a gente forçou cada uma das componentes a ter um vértice de grau 4. Se cada componente tem um vértice de grau 4, o grau máximo ele não é menor ou igual que 3. E se o grau máximo não é menor ou igual que 3, a gente consegue colorir. Então, a gente consegue colorir cada uma das componentes conexas desse grafo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colorir cada uma delas de um jeito que nenhuma cor se repete em 2 componentes. Então, se aqui eu usei vermelho e verde, aqui o vermelho e verde estão proibidos. Então, a gente usou azul, amarelo e rosa, que ficou bem parecido com o vermelho. Eu devia ter botado outra cor. Então, aqui a gente vai usar azul, amarelo e rosa. E aí, se a gente nunca repete cores, quando a gente volta para o nosso grafo original, a gente tem que uma cor não bagunça a outra.
Então, se a gente olha para uma cor nesse grafo aqui, a gente tem que o grafo induzido por ela, necessariamente, é localmente irregular, porque ele está inteiramente contido em uma componente só, e nessa componente, a gente sabia que ele era localmente irregular. Então, basta a gente colorir cada uma das componentes sem repetir cor, que a gente tem uma coloração localmente irregular para o nosso grafo original. E aí, o único detalhe é que a gente usou muita cor. A gente usou inumeráveis cores, certo? Porque a gente tinha, enfim, inumeráveis componentes aqui, a gente não está repetindo cor, então a gente usou cor pra caramba. E eu acho que é uma pergunta meio natural, será que a gente precisava desse tanto de cor? Ou será que tinha um jeito da gente mostrar isso com menos cores? E a gente vai entrar nisso daqui a pouco. E aí, por último, a gente vai mostrar o caso não enumerável, e a gente vai usar um argumento bem parecido. A gente vai pegar grafos não enumeráveis e a gente vai usar uma decomposição esperta para eles, que faz o seguinte. Em particular, ela faz que, se o nosso grafo grande não tinha componente finita, então os nossos grafos pequenininhos, eles não vão ter componentes finitas e eles vão ser todos enumeráveis. Então, a gente pega um grafo não enumerável, faz um quebra-cabeça com ele, tal que cada parte desse quebra-cabeça é enumerável e não tem componente finita. Pelo resultado anterior, a gente consegue colorir cada um deles. E aí, se a gente faz o mesmo argumento de nunca repetir cor, quando a gente volta para o nosso grafo original, uma cor não bagunça a outra e a gente consegue colorir o nosso grafo original. E aí, mais uma vez, a questão é que a gente usa uma quantidade não enumerável de cores para essa coloração. E, mais uma vez, você pode se perguntar se isso é um desperdício de cores. Então, assim, a gente consegue mostrar que todo grafo infinito conexo, ele admite coloração localmente irregular. E aí, como o João tinha pedido um grafo infinito conexo que não dá para colorir, ele vai ganhar um DVD do Madagascar 2. E vamos então para a nossa terceira cartinha. Nossa terceira cartinha foi do Renan, que pediu uma resposta para a conjectura localmente irregular. E a conjectura localmente irregular é justamente aquela pergunta que você se fez de se aquela quantidade de cores era tão necessária assim. A conjectura localmente irregular, ela estuda qual que é a quantidade mínima de cores que a gente precisa para colorir um grafo. Essa conjectura, ela foi pensada no contexto de grafos finitos, e ela propõe para a gente que todo grafo que a gente consegue colorir, a gente consegue colorir com só 3 cores. É o que ela propõe. E aí você pode estar pensando no presente da Natasha, que a gente usou 4 cores. Então, você pode se perguntar se o presente da Natasha dava para colorir com menos. E a resposta é que não. E que, na verdade, o enunciado de verdade dessa conjectura é esse aqui. A conjectura afirma que todo grafo que não era aquele, que não é a gravata borboleta, e pode ser colorido com 3 cores. E essa conjectura, como eu falei, ela foi pensada e ela é estudada no contexto de grafos finitos, e ela foi mostrada para algumas classes de grafos. Então, ela foi mostrada para árvores, para grafos completos, grafos com grau mínimo maior ou igual que 10 elevado a 10, e grafos R regulares com R maior ou igual que 10 elevado a sexta, naturalmente. E, além disso, tem um mínimo para essa conjectura, ela não está provada, mas foi provado que todo grafo, diferente da gravata borboleta, que pode ser colorido com até 220 cores. Então, está bem perto de 3. Estamos quase. E aí, então, a gente pode começar a pensar nessa conjectura no contexto dos grafos infinitos também, certo? Isso é o que a gente tem para dar para o Renan, por enquanto, para grafos finitos, mas vamos pensar um pouco no contexto dos grafos infinitos que a gente acabou de estudar. Então, a gente sabe que todo grafo pode ser colorível, mas na nossa demonstração para grafos enumeráveis, a gente usava um tantão de cores, na nossa demonstração para grafos não enumeráveis, a gente usava um outro tantão de cores, e a gente agora vai ver se esse tantão era realmente necessário. A primeira coisa que a gente vai concluir é que, sim, a gente tem grafos enumeráveis que a gente realmente precisa de uma quantidade enumerável de cores para colorir. Grafos enumeráveis que a gente não consegue colorir com nenhuma quantidade finita de cores. Um exemplo é o K-ômega, que é o grafo completo de ômega vértices. Então, a gente tem ômega vértices, a nossa quantidade de vértices é a mesma quantidade de números naturais, e todos os vértices estão conectados a todo mundo. Ele é completo. Todo vértice está conectado a todo vértice. E sai bem imediato que ele não pode ser colorido com nenhuma quantidade finita de cores pela versão infinita do Teorema de Ramsey, mas a gente vai pintar porque é mais legal.
Então, o que a gente vai fazer? A gente está no K-ômega, temos inumeráveis vértices, todo mundo conectado a todo mundo. Vamos começar com um vértice que tem grau infinito, certo? Qualquer um, todos eles têm. Ele está conectado a todo mundo e vamos mostrar que ele não pode ser, que o K-ômega não pode ser colorido com 3 cores, mas é análogo para qualquer quantidade finita de cores. Tudo bem. Tem infinitas arestas incidentes nesse vértice. A gente só tem 3 cores, então alguma cor precisa se repetir em infinitas arestas. Princípio da casa dos pombos. Então vamos botar que é a cor vermelha. A cor vermelha está incidindo em infinitas arestas, ok? Temos infinitas arestas de cor vermelha. Tinha uma que não estava vermelha antes, então eu passei rápido, mas foi um erro de coloração. Então temos infinitas arestas vermelhas incidentes nesse vértice. Vamos olhar para um dos vértices que é vizinho desse primeiro por uma aresta vermelha. Vamos olhar para esse cara aqui. Ele está conectado a todos os vértices. Então, em particular, ele está conectado a todos esses vértices que tem essa aresta vermelha, certo? Ele está conectado a todos eles. Mais uma vez, como são infinitas dessas arestas, uma cor precisa se repetir infinitas vezes. Se essa cor for vermelho, esse vértice aqui vai ter grau infinito vermelho. Mas esse aqui já tem grau infinito vermelho e eles são vizinhos por essa aresta vermelha. Então, quando a gente fizer o induzido pela cor vermelha, a gente vai ter 2 vértices vizinhos de grau infinito vermelho, certo? João Marcelo também perdeu a participação dele, vocês estão todos atrasados. A gente vai ter 2 vértices vizinhos de grau infinito vermelho, certo? O que não pode acontecer porque a gente quer uma coloração localmente irregular. Então, o vermelho não pode ser a cor que se repete infinitas vezes. Então, vamos botar que o verde é a cor que se repete. Ok? Então, a gente tem esse vértice aqui com infinitos vizinhos por aresta de cor vermelha, esse aqui com infinitos vizinhos por arestas de cor verde. Agora, a gente tem infinitos vértices que já têm uma aresta verde e uma aresta vermelha, certo? Vamos olhar para um deles, para esse cara, por exemplo. Mais uma vez, ele está conectado a todos os vértices. Então, ele está conectado a todos os vértices que já têm uma aresta vermelha e uma aresta verde. Fui rápido na coloração. Ele está conectado a todos os vértices que já têm uma aresta vermelha e uma aresta verde. Mais uma vez, como tem infinitas arestas saindo dele para esses vértices, uma cor precisa se repetir infinitas vezes. Não pode ser vermelho, porque senão ele vai ter um vizinho de grau infinito vermelho. E não pode ser verde, porque senão ele vai ter um vizinho de grau infinito verde. Então, só sobrou o azul, certo? Mas aí, agora, a gente tem infinitos vértices que já tem uma aresta azul, uma vermelha e uma verde. E se a gente olha para qualquer um deles, já deu ruim. Porque ele vai precisar ter... Alguma cor vai precisar se repetir nele infinitas vezes e não vai poder ser nem o vermelho, nem o verde, nem o azul. Então, a gente não consegue colorir esse cara com 3 cores. E aí, se a gente faz um passinho a mais, a gente mostra que a gente não consegue colorir com 4. E se a gente faz um passinho a mais, a gente mostra que não consegue colorir com 5. E, na verdade, esse grafo ele não pode ser colorido com nenhuma quantidade finita de cores. Ok? Então, mostramos que na nossa demonstração aquela quantidade enumerável de cores ela é realmente necessária, que a gente não tem como colorir todos os grafos enumeráveis só com finitas cores. Além disso, a gente mostrou mais algumas coisas interessantes. A gente mostrou que se a gente olha para os completos de tamanho menor ou igual que contínuo, a gente ainda consegue colorir com só enumeráveis cores, o que é meio surpreendente, já que são grafos não enumeráveis, mas a partir daí a gente já não consegue. Então, para todo alfa estritamente maior do que contínuo, o completo de tamanho igual a alfa, ele precisa de não enumeráveis cores para ser colorido. Então, o que a gente ganhou aqui, no geral, a conjectura ela não vale para grafos infinitos, mas a gente ainda tem esperança de que valha para grafos localmente finitos. Isso ainda é possível. Os grafos que a gente tratou até agora, nenhum deles era localmente finito. E é isso que a gente consegue de presente para o Renan até agora, em relação a essa conjectura. Melhor do que a bicicleta. E agora a gente vai falar um pouquinho desse ainda há esperanças para os grafos localmente finitos. E a gente vai falar disso através da cartinha do Otávio, que disse que queria muito um grafo localmente finito, infinito, conexo, que não pode ser colorido com 3 cores.
Ou seja, ele quer que a gente mostre que a conjectura também não vale para os grafos localmente finitos. E aí a gente vamos tentar achar um grafo infinito, localmente finito, conexo, que não pode ser colorido com 3 cores. E o empecilho foi que a gente demorou muito para achar um localmente finito, infinito, conexo, que a gente não conseguisse colorir com só 2 cores. Tiveram alguns grafos meio surpreendentes que a gente conseguiu colorir com só 2 cores. Então, o grid triangular, por exemplo, a gente consegue colorir ele assim, e isso é localmente irregular, surpreendentemente. Cada componente, as 2 componentes conexas são iguais e elas são assim. E se vocês pensarem o suficiente, mas com tempo, vocês se convenceriam de que isso é localmente irregular de fato. Esses são os graus dos vértices para ajudar, mas enfim, aqui ele tem grau 3, os vizinhos têm grau 4, grau 4 e grau 5. Aqui tem grau 5 e os vizinhos têm grau 1, grau 3, grau 4 e grau 4. Então, enfim, esse cara, surpreendentemente, é uma coloração localmente irregular para esse grafo. Esse grafo aqui é outro surpreendente que a gente conseguiu colorir. Se a gente colore ele assim, é uma coloração localmente irregular. Se a gente olha para uma componente só, a componente fica assim, que, mais uma vez, surpreendentemente, isso também é localmente irregular. Então, tem aqui os graus dos vértices. Grau 4, adjacente a grau 2, grau 3, grau 2, grau 2, grau 3, adjacente a grau 2, grau 2, grau 4. Então, surpreendentemente, essas colorações também são localmente irregulares. Depois de um tempo tentando, eventualmente, a gente encontrou um grafo que a gente precisava, de fato, de 3 cores para colorir. Na verdade, a gente encontrou vários, porque no lugar desse carinha aqui, que é o completo de tamanho 4, pode entrar qualquer outro grafo completo. E, além disso, combinações dessas coisas também funcionavam. Então, se a gente pega cópias desses caras e cola eles por vértices desse caminho infinito aqui, a gente também não consegue colorir com 3 cores. Mas o que a gente queria era um que não dava para colorir com 3, né? A gente achou um que não dava para colorir com 2, mas a pergunta inicial era um que não dava para colorir com 3. Esse, por enquanto, a gente também não achou, mas a gente também não provou que não existe. Então, esse ano o Otávio vai ganhar a pista Hot Wheels Ataque do Tubarão, mas quem sabe ano que vem ele ganhe o que ele de fato pediu. Além disso, tiveram alguns pedidos impossíveis da gente realizar, tipo o Igor, que pediu o País Mundial, e a Yara, que pediu para ir bem em Física 2. E, para eles, como a gente não tem como atender, a gente vai contribuir com resultados interessantes. E aí são resultados interessantes ainda dentro daquele contexto de grafos que a gente consegue colorir com só 2 cores. Então, a gente vai dar para o Igor o resultado: toda árvore infinita, localmente finita, pode ser colorida com 2 cores. E a Yara vai ganhar o resultado: todo grafo bipartido, infinito, regular, localmente finito, pode ser colorido com 2 cores. Muito obrigada. As referências ficaram fora de ordem, mas eu vou deixar o obrigada, que está mais fofinho. Obrigado, Luísa. Perguntas, dúvidas, comentários? João? Tudo bem, eu volto. Fora os 2 últimos ali, só o Renan estava na hora da carta dele. Eu acho que só o Renan estava na hora da carta dele. Todo mundo chegou imediatamente depois da sua própria carta. Essa é a carta da Natasha. Ela pediu uma coloração localmente irregular para a gravata borboleta. Ganhou. E ela ganhou uma coloração localmente irregular para a gravata borboleta. Então, acho que ela chegou a ver o presente dela, mas aqui é o presente da Natasha. O Felipe pediu uma coloração localmente irregular para o caminho de tamanho 3. Aproveita que você está passando os slides rápido para as pessoas verem as luzinhas. As luzinhas piscam, mas eu acho que não dava para ver no... Calma aí, piscar mais uma vez. Pronto. O Felipe pediu uma coloração localmente irregular para o caminho de tamanho 3, só que esse grafo é não colorível, então ele ganhou a bicicleta do Ben 10. E o João Marcelo pediu um grafo infinito conexo que não admite coloração localmente irregular.
e também não existe, então ele ganhou... Calma aí. Um DVD do Madagascar 2. A fitinha do pisca-pisca tem alguma coloração localmente irregular? Boa pergunta, sim. Mais perguntas? Alguém, antes que eu pergunte como é que foram achados aqueles contra-exemplos daqueles grandes, você pode pensar que a gente usou algum computador, não sei o quê, mas basta uma aluna obsessiva que você consegue achar aquelas colorações. Era o Arjuna dando ideias e eu obcecada por tardes inteiras tentando colorir. Então tem o certificado que é monocromático, então não tem... E encerramos, né? Então esse é o último seminário do ano. Então, opa, paramos um... Sei que precisa de... Alguém se questionou, você tentou pintar, literalmente, pintar os negócios. Alguém se questionou se existem tantas cores assim para poder pintar isso tudo? Como assim? Porque para os infinitos você precisa de inumeráveis cores. Existem inumeráveis cores para poder fazer isso. A gente pensa em colorações como só números, assim. Justo. Então, tipo, a gente pode, ao invés de usar a cor vermelha, coloca o número 1 em todas aquelas arestas e aí a gente olha para o grafo induzido das arestas. Então são cores hipotéticas. São cores hipotéticas. Justo. Mas eu diria que como as cores são um espectro, é uma quantidade contínua de cores, né? Porque a gente pode mudar só um pouquinho o tom de cada um. Até passou de contínuo, vamos ter problemas. Passando de contínuo talvez tenha problemas. Tudo bem. Então, eu fiquei com uma pergunta apenas. É bem nessa parte do João Marcelo, quando a gente estava falando sobre os limites, eu não entendi, porque eu acho que antes do enumerável, é no limite. Por que a gente pode só adicionar uma aresta e ainda não muda o resultado? Exatamente. Esse é exatamente o conceito de F-limite, que é um conceito que a gente define com ultrafiltro, mas a ideia vai ser que se uma aresta não aparecer em um monte de caras, quando a gente traçar o limite, ela vai sumir. Então, a gente pode adicionar a aresta em caras pontuais, desde que a gente não adicione ela várias vezes. Se ela aparecer uma vez só para resolver aquele problema específico, quando a gente traçar o limite, ela some. Obrigado. Luísa, bem no final mesmo, na parte do Renan, quando você começou a mostrar os exemplos de grafos que você conseguia colorir com 2 cores, tipo grid triangular, essas coisas, como exatamente você conseguiu chegar nessas colorações? Tipo, você foi testando? Tem algum algoritmo, algum outro resultado que você usou para fazer isso? Não tem algoritmo. Mas, assim, foi basicamente... eu comecei com o grid normal, quadrado, e eu vi que era uma coisa do tipo uma diagonal de quadrados vermelhos, uma diagonal de quadrados verdes, uma diagonal de quadrados vermelhos, uma diagonal de quadrados verdes. Então, eu comecei traçando diagonais de quadrados, e aí nesse grid já não dava certo. Então, eu fui tentando mexer de pouquinho em pouquinho o que dava para alterar e até chegar numa coisa que era localmente irregular. Então, eu comecei com essas diagonais, então a mesma coisa aqui. Eu fiz como se fossem as diagonais de hexágonos, mais ou menos, e fui adicionando o que eu precisava adicionar de um jeito simétrico. Mas, assim, não tem algoritmo, foi só muito doido, assim. Foi força bruta, então? Foi força bruta total. Bom, então vamos agradecer novamente a Luísa. E até o ano que vem.